Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original nesta sexta-feira, 2 de setembro. Sextou, como diz a garotada aí. Muita gente animada, né? Fim de semana, descansar, aquele sábado abençoado, domingo, enfim. Nós vamos começar o programa, já que sextou, com boa notícia. Uma boa notícia, porque os moradores de Petrópolis vão poder participar gratuitamente de oficinas esportivas, culturais e educacionais. São aulas de jiu-jitsu, futsal, vôlei, capoeira, futebol, oficina de ritmistas, canto e coral, teatro, dança de salão, cultura germânica, grafite, alfabetização de jovens e adultos e reforço escolar. Quanta coisa boa, né, gente? Essas oficinas funcionam até janeiro de 2024. O objetivo é promover a educação, o esporte e a cultura nas comunidades da cidade. O público-alvo são moradores de todas as idades e gêneros. Atividades para crianças, adolescentes, adultos e idosos serão oferecidas em 22 equipamentos da cidade, entre escolas municipais, clubes, quadras públicas, centros culturais, associações de moradores e outros espaços, contemplando os bairros de toda Petrópolis. Eu disse que a notícia era boa. Os dias, horários e endereços de cada oficina serão disponibilizados nas redes sociais e no site da Prefeitura de Petrópolis, que é o petrópolis.rj.gov. Não é com, hein, gente? .gov.br. Muito bom isso. Eu gosto mesmo de notícia boa, gente. E falando de coisas boas, o projeto Mudando Vidas no Alto Independência, o líder lá que sempre nos atualiza sobre esse projeto, é um projeto comunitário, é um projeto dos moradores, não é ONG, não tem ajuda do governo, nada. É força de vontade de fazer acontecer na comunidade. Então, o Ney Carlos, ele sempre manda para a gente vídeo, foto. Eu falei, vai mandando, porque quem sabe esse projeto Mudando Vidas, que já está ajudando tantas pessoas, também não comece a dar frutos no sentido de que outros líderes comunitários possam fazer o mesmo em seus bairros. Pode soltar os vídeos, as fotos e tudo mais que o Ney Carlos mandou. Boa noite, pessoal. 1º de setembro de 2022. Estamos aí terminando o jogo garoto, sub-13, beleza? Daqui a pouco vai ter o feminino, depois o veterano, valeu? E amanhã teremos também o sub-15, tá? E sábado teremos o time feminino. E no domingo estaremos participando também do torneio lá na KM, tá? Com o time de Caxias, São Gonçalo e outros times de Petrópolis aqui, beleza, pessoal? Comemorando o aniversário do projeto Vamos Parar, beleza? Tamo juntos aí, pessoal. É o projeto Mudando Vida na comunidade, fazendo o seu trabalho social, beleza? Muito bom, eu fico muito feliz. Ele esteve aqui no iniciozinho do projeto, é um projeto novo, recente, mas que está dando muito certo. Parabéns aí a toda a população. Bem, e agora vamos falar sobre serviços de utilidade pública, que eu sempre trago aqui no original. Com a conclusão da desmontagem das barracas da Bauernfest, a rua Alfredo Pachá está liberada para o trânsito. A partir de hoje, segunda-feira, dia 2, também está liberado o acesso à rua Padre Siqueira pela rua Roberto da Silveira. E vamos continuar aí com outras informações, que serve também, não deixa de ser serviços de utilidade pública, porque as inscrições para a terceira Conferência de Economia Popular e Solidária continuam abertas e podem ser feitas até o dia do evento, que está marcado já agora para a próxima segunda-feira, dia 5, de 8 da manhã a 1 da tarde, na Casa dos Conselhos, que fica na Avenida Keller, o prédio anexo à sede da Prefeitura, que todo mundo sabe que é o Palácio Sérgio Fatel. Com o tema Plano Municipal de Economia Popular Solidária, avanços e desafios para os próximos 2 anos, as inscrições devem ser feitas de forma presencial neste endereço que eu acabei de falar, na Casa dos Conselhos. Bem, vamos lá. O que é esse evento, Beth? No evento serão debatidos os 4 eixos
produção, comercialização e consumo sustentável, finanças solidárias, formação, assessoria e tecnologias sociais, ambiente institucional, legislação e integração de políticas públicas. O presidente do Conselho Municipal de Economia Popular e Solidária, Marcelo Xavier, destacou a importância da conferência. Ele disse o seguinte: é o momento de discutirmos o Plano Municipal de Economia Solidária, que inclusive foi o primeiro do Brasil instituído por lei. Esse debate é fundamental para sabermos até onde conseguimos caminhar e que ainda precisamos avançar. Fecha aspas aí, palavras do Marcelo Xavier. E não deixa também de ser serviço de utilidade, mas bem... É mais, na verdade, aí vamos botar aí uma denúncia, né? Mas não deixa de ser um serviço também, porque tem reclamação de usuários. Isso mesmo, ele mandou para a gente ontem, anteontem, mas é muita coisa. E hoje a gente vai botar um vídeo aí do banheiro, no Terminal Centro. Por favor, tem um vídeo aí, produção, do Terminal Centro, do vídeo do banheiro. Eu não lembro. Aí o estado do banheiro aqui da rodoviária do centro, ó. Tu vai no banheiro, tá caindo água na tua cabeça. Já tá há meses aqui sem o forro que caiu, ó. A água caindo ali em cima do vaso. Olha o chão como é que tá. Bem, eu acho até que eu tenho uma boa notícia para essa telespectadora, que é o seguinte: a Prefeitura de Petrópolis está pedindo que a empresa que fez a reforma do terminal há 2 anos atrás, é uma reforma recente, que ela repare tudo, porque ela recebeu para isso. Então, que ela conserte, porque não pode fazer uma obra e 2 anos depois já está tudo despencando. Aí não, né? Bem, agora vamos para Três Rios. Falamos um pouquinho de Petrópolis, vamos para Três Rios, porque o Programa Social Presente, que está em mais uma edição, vai ser realizado neste domingo agora, dia 4, na quadra da Escola Jovina Figueiredo Salles, nas Populares, no bairro Cantagalo. A Prefeitura de Três Rios leva as secretarias para os bairros e realizado esse programa que eu acabei de falar. A população tem todos os serviços em um só lugar, né? Tem o serviço em só lugar. E para tirar dúvidas, solicitar os serviços, agendar atendimento, sugerir até fazer cadastro, como os que são oferecidos pela Secretaria de Assistência Social, tipo o Auxílio Brasil, Carteira do Idoso, o Programa Criança Feliz, entre outros serviços. A programação tem início a partir das 8 horas da manhã, com jogos, brincadeiras lúdicas, música, corte de cabelos e distribuição de pipoca e algodão doce para a criançada. Bom isso, né, gente? Porque tem todo o serviço ali para os pais, para os responsáveis, quem precisar, para as crianças não ficarem à toa e irritadas esperando o serviço, tem brincadeiras e ainda, quem não gosta, né? Pipoca e algodão doce até nós. Vamos continuar ainda em Três Rios. A Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, entregou na última quarta-feira agora, dia 31, a quantia de R$100 mil à Associação de Pais e Amigos e Excepcionais de Três Rios, a APAI. O recurso é proveniente de emenda parlamentar. O valor será destinado à execução de serviços a fim de propiciar a integração social através de atividades voltadas para a cultura, arte, atividades recreativas, esportivas, de lazer e cidadania, por intermédio de orientadores sociais, de maneira que possam continuar a desenvolver suas habilidades motoras, intelectuais, sociais, promovendo a sua autonomia, a inclusão social e a melhoria na qualidade de vida destas pessoas. Agora vamos voltar aqui para Petrópolis, porque tem novidade lá na Câmara Municipal, que entrega, né, o prêmio Dr. Oswaldo Cruz. Na verdade, já entregou. A Câmara Municipal de Petrópolis promoveu na noite da última quarta-feira, dia 31, sessão solene para a entrega do prêmio Dr. Oswaldo Cruz. A cerimônia, conduzida pelo presidente do Legislativo Municipal, vereador Ingo Rames, marcou a retomada do evento após 2 anos sem a solenidade em função da pandemia. O prêmio, criado em 2015, é uma homenagem a profissionais da área de saúde que se destacam em sua atuação na cidade. Cada vereador pode agraciar um homenageado por ano. Bem, depois da pandemia, aos poucos, todos os eventos, solenidades e afins, todo lugar que, toda a situação, né, que aglomera pessoas, aos poucos vai retornando. E está aí o prêmio Dr. Oswaldo Cruz. É bom, né, porque o profissional de saúde, principalmente saindo da pandemia, né, ele sempre mereceu e agora merece muito mais ser reconhecido. Bem, nós vamos para um breve intervalo. O
próximo bloco vamos falar de eventos, de cultura, vamos falar também de saúde. E ainda hoje, no eleições de 2022, gente, você que não está acompanhando não sabe, dos 12 candidatos já tem um aí que teve a candidatura indeferida, nós vamos falar sobre isso aqui. E o outro, ainda que diziam que não podia ser candidato, continua candidato, enfim, a gente vai explicar como está essa situação aí, já, depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Sua internet está lenta? Está com dificuldades em assistir seus vídeos preferidos? Venha para Speed Fiber. Temos os melhores planos de internet e os melhores canais de TV. Entre em contato. Speed Fiber. Internet confiável. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Voltamos com o programa original ao vivo. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. Pessoal do Facebook aí, muito obrigada. Obrigada, Jorge França, vi que deixou mensagem. Muito obrigada aí pelo carinho. Bem, vamos falar agora de muita música, gastronomia, exposições, dança, caminhadas e passeios ciclísticos que prometem movimentar o mês de setembro em Petrópolis. O calendário conta com 11 grandes eventos, entre eles a 13ª edição da Serra Serata, La Fita Bella, promovida pela Prefeitura em parceria com a Casa de Itália Ana Garibaldi. A Festa da Cultura Italiana será realizada no Palácio de Cristal nos dias 15 a 18 e depois entre os dias 22 a 25 de setembro. Toda a programação da Serra Serata La Fita Bella, Festa da Cultura Italiana, é gratuita. Além do Palácio de Cristal, também terá atividades no Centro Cultural de Cascatinha, no Cineclube Raul Lopes e na Casa de Petrópolis, isso mesmo. A programação vai contar com muita música, exposições, dança, oficinas de máscaras para crianças, concursos de redação, mostras de filmes, baile de máscaras, teatro, circo, campeonato FIFA de futebol italiano, exposição de carros da marca Alfa Romeo e palestras de literatura e cinema. Além da Serra Serata, a programação de setembro começa neste fim de semana, dias 3 e 4, e no feriado também do dia 7, com o Salão Bibiqui Itaipava, evento gastronômico no Parque Municipal Prefeito Paulo Hatz, em Itaipava. Entre os dias 7 e 11 será realizado Dançar por Dançar, no Palácio de Cristal e no Teatro Santa Cecília. Também no feriado do dia 7, o Parque Natural Municipal Padre Quinha, na Avenida Ipiranga, recebe o Trilhando com Eles,
caminhada pelas trilhas pelo parque, dedicada a pessoas com deficiência e baixa mobilidade. Nos dias 9 e 10 será o deguste na Praça Visconde de Mauá, conhecida como Praça da Águia, no Centro Histórico de Petrópolis. O Circuito Imperial de Automobilismo será realizado entre os dias 10 e 11, com exposição de carros antigos no Museu Imperial, na Rua Alfredo Pachá, além de um desfile de carros antigos pelas ruas do Centro Histórico. Também nos dias 10 e 11, no Palácio Quitandinha, terá o evento inesquecível, Casamento, mostra dedicada ao setor casamenteiro. No dia 17 será realizada o 5º aniversário da sede do Motoclube Águias de Cristo, na Praça Visconde de Mauá. O Petrópolis Bike Day será no dia 18 pelas ruas do Centro Histórico. Já entre os dias 21 e 25 de setembro, no Parque Municipal Prefeito Paulo Ratz, em Itaipava, será a 29ª Exposição Nacional do Cavalo da Raça Pampa. A programação do mês de setembro termina com o Circuito da Beleza, mostra destinada ao setor entre os dias 25 e 27 na Vila Itaipava Resort e Conventions em Itaipava. Gente, muito bom, né? Eu disse que até avisei antes do programa, a gente fez uma chamada, muitos eventos em Petrópolis, porque gente, é um mês lindo, né? Dia 22 começa a primavera. Então, você que é petropolitano, aproveite, você que é turista, visitante, seja muito bem-vindo. Petrópolis tem muitos eventos neste mês. Bem, agora eu vou pedir à produção para colocar um print, eu vou explicar o que é e vou dar a nota, por favor. É uma matéria que o Correio da Manhã Nacional fez e saiu, no caso, na página Fluminense, ou seja, na página do Estado do Rio, saiu aí os fantasmas do PSD de Eduardo Paes. Nessa matéria, você pode entrar lá no Correio da Manhã e ler. A matéria na íntegra, eu não vou ler aqui. Diz que alguns parlamentares e candidatos, tá, a matéria na íntegra do PSD, tem funcionários fantasmas lá com o Eduardo Paes. E por que está a foto aí da vereadora Gilda Beatriz de Petrópolis? Porque, segundo a matéria aí, segundo o Ministério Público está investigando, o nome dela aparece nessa lista aí, que supostamente teria, né, funcionário fantasma lá no Rio, enfim. Lê a matéria completa, Correio da Manhã, só lá, Jornal Correio da Manhã, na parte do Rio de Janeiro, porque é uma edição nacional, está a matéria completa. E agora eu vou ler a nota que a vereadora Gilda Beatriz encaminhou para a gente, deixa a matéria aí, pode deixar. A nota é o seguinte, diz o seguinte: a vereadora Gilda Beatriz, do PSD, esclarece que não tem envolvimento com nenhuma nomeação fantasma na Prefeitura do Rio. Segundo ela, teve seu nome citado na reportagem no que acredita ser uma manobra eleitoral em face de sua candidatura a deputado estadual. A pessoa ligada à assessora de seu gabinete, citada nesta reportagem, exercia suas funções de maneira regular, cumprindo as atribuições do cargo com aptidão para tal, e já havia sido exonerada a pedido no dia 11 de agosto. Gilda Beatriz destaca que possui mais de 10 anos de vida pública correta, sem nenhuma mácula, e está aberta a quaisquer esclarecimentos dos órgãos competentes. Pode tirar. Então, está aí a nota da vereadora Gilda Beatriz sobre esta matéria que saiu hoje no Correio da Manhã, edição nacional, na editoria Fluminense, no caso, Rio de Janeiro. Bom? Bem, agora vamos para informações aqui de Petrópolis, porque a unidade móvel do PROCON vai chegar à comunidade do Vicenço Rivetti no dia 14 deste mês, durante a ação social promovida pela Prefeitura. O atendimento itinerante será entre 10 da manhã e 4 da tarde, ao lado do conjunto habitacional no centro comercial. Então, se você é do Vicenço Rivetti, fique ligadinho. Nessa última quarta-feira, que tem essa foto aí, no dia 31, o PROCON esteve em Correias, onde realizou 38 atendimentos. Vamos abrir aspas aqui. A intenção é levarmos de 15 em 15 dias a unidade móvel para os locais mais distantes do centro e facilitando a vida dos consumidores, disse o coordenador do PROCON, Fafá Badia. A ação em Correias, que foi realizada na Praça da Comunidade, foi a primeira, né, organizada pelo órgão esse ano. Na unidade móvel, os consumidores podem fazer agendamentos, esclarecer dúvidas e fazer registros de reclamação. A sede do PROCON fica na rua Doutor Moreira da Fonseca, ali, para quem não sabe, ao lado da Câmara Municipal, número 33, no centro. O telefone para contato é o 24
2246-8769. Bem, mandar um abraço, meu amigo Fafá Badia, conduzindo tão bem aí o PROCON Petrópolis, parabéns pelo trabalho, e a gente vai acompanhando aqui. Agora é aquele momento que muita gente gosta, né? Que é quando a gente fala sobre saúde. Eu sempre trago um tema diferente sobre saúde, e hoje nós vamos falar, gente, do parto prematuro, né? Não importa se você está gestante ou não gestante, mas se você está pensando em ficar gestante ou se você tem alguém da família gestante, é importante. Então, vamos falar sobre o parto prematuro. E para falar sobre esse assunto, o doutor Antônio Gomes de Amorim Filho. Ele é ginecologista e obstetra. Pode rodar. O parto prematuro é uma condição associada a muitos riscos à saúde da criança, além de grande impacto emocional nas famílias e custos elevados para o sistema de saúde. É mais frequente do que as pessoas imaginam. Só para você ter uma ideia, estima-se que 1 em cada 10 nascimentos seja prematuro. Ou seja, isso representa sim uma ameaça às gestantes. Daí a importância de entender o problema e seguir as recomendações preventivas. Antes de fatores de risco e medidas preventivas, eu preciso explicar um pouco sobre o que é trabalho de parto prematuro e seus problemas. O parto prematuro, como o próprio nome diz, é aquele que acontece antes da hora, antes do esperado e ideal. O esperado e ideal é que ocorra após as 37 semanas completas de gestação. E esse limite foi definido assim porque, a partir dessas 37 semanas de gravidez, a grande maioria dos bebês já tem os pulmões maduros e consegue respirar normalmente sem ajuda de aparelhos ou oxigênio. Se nasce antes das 37 semanas, é considerado prematuro. Mas quando nasce antes das 20 semanas de gestação, é considerado aborto. Existem 2 tipos de parto prematuro. O eletivo, ou indicado pelo médico, quando alguma condição clínica grave da mãe ou do bebê não permite que a gestação chegue a 37 semanas, pelo risco à saúde de ambos. E o espontâneo, que, como o próprio nome diz, ocorre por causas naturais. Nós vamos falar apenas sobre o parto prematuro espontâneo. E qual a importância do parto prematuro? Qual o risco que isso traz ao bebê? O parto prematuro é a maior causa de morte neonatal. E mesmo que a criança sobreviva, ela ainda tem um risco de sequelas a longo prazo. Por exemplo, o atraso de desenvolvimento neurológico, paralisia cerebral, dificuldades de aprendizado, problemas de visão e audição e doenças crônicas como a asma. Sabemos que quanto mais prematuro nasce, maior o risco de complicações e sequelas. Assim, o risco de quem nasce com 32 semanas de gestação é maior do que o risco daquele que nasceu com 35 semanas. Se nasce com 30 semanas, o risco é ainda maior e assim por diante. Na maioria das vezes, não conseguimos identificar uma causa específica para o trabalho de parto prematuro, mas sabemos que uma série de fatores aumentam o risco de uma grávida ter um trabalho de parto prematuro, que são os chamados fatores de risco. Dentre esses fatores, eu vou destacar 8 mais importantes. Primeiro, histórico de partos prematuros em uma gestação anterior. Essas mulheres têm um risco de 15 a 30% de ter um novo parto prematuro, podendo o risco subir para 60% caso ela tenha tido 2 partos prematuros anteriores. Segundo, gestação de gêmeos ou condições que aumentem o líquido amniótico, como diabetes gestacional. Nesses casos, o útero fica mais distendido que o habitual e por isso pode ter mais contrações e assim precipitar o parto. Terceiro, presença de uma infecção, principalmente na vagina e nas vias urinárias, pois pode predispor à inflamação do útero, ruptura da bolsa e, consequentemente, trabalho de parto prematuro. Quarto, idade da grávida. Gestantes muito jovens ou muito idosas têm maior risco. Quinto, doença clínica materna, como diabetes, hipertensão, doença da tireoide e obesidade. Sexto, depressão e estresse emocional. Sétimo, abuso de drogas e tabaco. Oitavo, desnutrição materna. Um problema muito importante, sobretudo em lugares com muita precariedade, como a África e algumas regiões do Brasil. Um ponto que eu quero reforçar: se você não tem esses fatores de risco, não significa que você não terá um parto prematuro. Aproximadamente metade dos partos prematuros ocorrem em mulheres sem esses fatores de risco. Se você tiver esses fatores de risco, sua chance é maior, por isso deve ter atenção redobrada.
Então, o que você deve fazer para evitar o parto prematuro? O que pode ser feito para prevenir? A resposta é pré-natal. Através da anamnese, do exame físico e de exames de sangue, urina e ultrassom, o médico pode, ao longo da gestação, detectar e tratar situações de risco para a prematuridade de que falei. Assim, se for descoberto um diabetes gestacional, hipertensão ou doença da tireoide, tratamos com medicamentos. Se for descoberta uma infecção vaginal ou urinária, tratamos com antibióticos. Isso sem contar com orientações de hábitos e vida saudáveis. Por exemplo, cessar o tabagismo quando for o caso. No caso das gestantes que já tiveram trabalho de parto prematuro anterior, devem fazer uso de uma medicação chamada progesterona, a partir das 16 semanas de gestação. Essa medicação consiste em um comprimido que deve ser introduzido pela vagina, toda noite até as 36 semanas. É uma medicação segura, bem tolerada e que demonstrou em vários estudos científicos ser eficaz para prevenir o trabalho de parto prematuro em gestantes de risco. Seguindo o pré-natal, também deve ser recomendado o exame de ultrassom transvaginal, que deve ser realizado entre 20 e 24 semanas de gestação, ou seja, juntamente com o ultrassom morfológico de segundo trimestre. Esse é o exame mais importante para a prevenção do parto prematuro. Nesse exame, é feita a medida do colo do útero. Quando está menor que 25 milímetros, é considerado risco de parto prematuro. E assim, se iniciam medidas de prevenção, como o uso da progesterona. Se, mesmo seguindo todas essas orientações, você entrar em trabalho de parto prematuro, o que você deve saber? Primeiramente, quais são os sintomas? Contrações uterinas dolorosas e rítmicas, ou seja, quando o útero contrai e relaxa a intervalos de tempo determinados, por exemplo, a cada 10 minutos, associado à dor. Aumento do muco ou presença de sangue na secreção vaginal, indicando que o colo do útero está dilatando. Perda de líquido pela vagina, indicando que pode ter ocorrido a ruptura da bolsa. Toda gestante deve ficar alerta aos sinais de trabalho de parto e, caso esteja em idade gestacional menor do que 37 semanas e tiver esses sintomas, deve procurar imediatamente a maternidade. Ao chegar à maternidade, o médico fará uma avaliação desses sinais e um exame de toque vaginal, para determinar se o colo do útero está dilatado. Às vezes, caso as contrações não sejam muito fortes ou o colo do útero não esteja dilatado, a gestante fica em observação por 1 ou 2 horas para avaliar a evolução das contrações, realizar exames para verificar se há infecção vaginal ou urinária e exames para garantir que o bebê não esteja em sofrimento, feitos por avaliação dos batimentos cardíacos, movimentos fetais e do líquido amniótico. Mas se você tiver contrações e dilatação do colo do útero, é definido que você está em trabalho de parto prematuro. E agora? Se confirmado o diagnóstico, a gestante deve ser internada e, caso haja condições clínicas, pode ser tentada a inibição do trabalho de parto prematuro. A inibição tem o objetivo de ganhar algum tempo para administrar uma medicação por meio de uma injeção no músculo do braço chamada corticoide, que acelera o amadurecimento dos pulmões do bebê dentro do útero e tem o efeito máximo após 48 horas do início. Ou seja, tentamos segurar a gestação por mais 2 dias para ter esse amadurecimento pulmonar usando o corticoide. Porém, não são todas as vezes que podemos inibir o trabalho de parto prematuro. Para isso, temos alguns critérios para inibição. O bebê deve estar bem, a mãe não deve ter nenhuma doença grave, a dilatação do colo do útero não pode estar tão avançada, a bolsa não pode ter rompido, pelo risco de infecção grave no útero, e além disso, devido aos menores riscos associados ao trabalho de parto prematuro tardio, a inibição só deve ser tentada até o limite de 34 semanas completas de gestação. Uma vez que você está em trabalho de parto prematuro e tem os critérios que autorizam a inibição, é isso que fazemos. E como é feita essa inibição? Muitas vezes, o trabalho de parto prematuro cessa apenas com medidas simples, como repouso, hidratação e controle da dor. Mas para a inibição completa das contrações, pode ser necessária a administração de medicamentos por via oral ou pela veia. Se isso não for possível, e se não foi possível inibir o trabalho de parto, como é feito o parto prematuro?
Pode ocorrer o parto normal, mas isso dependerá de uma série de fatores, como a idade gestacional, o peso estimado do bebê, o bem-estar e a posição do bebê no útero, o tipo de parto que a gestante teve anteriormente e a dilatação do colo do útero. O médico avaliará a necessidade de uma cesariana. No final, espero que tenha ficado clara a gravidade do parto prematuro e a importância do pré-natal. Ir às consultas, fazer os exames e seguir as recomendações do médico no pré-natal são fundamentais para prevenir o trabalho de parto prematuro. E é claro, se tiver dúvidas ou estiver tendo sintomas, procure seu médico obstetra. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda. É isso aí, muito obrigada, doutor. E claro, sempre se tiver dúvida, gente, procure o seu médico, independente de qual seja a situação. Se você tem dúvida naquele problema que você tem, procure o seu médico. Não vai só, vou pesquisar aqui no Google e vou tomar o remédio e tal. Não faça isso, procure o seu médico. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar de eleições 2022. Tem muita novidade por aí e tem um vídeo também muito bacana explicando sobre um assunto que deixa muita gente irritada. Nossa, o meu candidato teve muito mais votos do que o outro que entrou. Por que o outro entrou e o meu não? Tem um especialista explicando tudo direitinho como funciona, gente. Já, já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Sua internet está lenta? Está com dificuldades em assistir seus vídeos preferidos? Venha para Speed Fiber. Temos os melhores planos de internet e os melhores canais de TV. Entre em contato. Speed Fiber. Internet confiável. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. E agora vamos falar de eleições 2022. Vamos lá, gente, porque tem novidades. Vocês lembram, quando eu comecei a falar aqui de eleições 2022, a primeira coisa que eu falei foi do quem são os candidatos à presidência. Eu falei do Lula, do Jair Bolsonaro, do Ciro Gomes, da Simone Tebet, da Vera Lúcia, do Felipe Dávila, do Léo Péricles, do Roberto Jefferson, Soraya Tronic, Sofia Manzano e Emael, desses todos, e mais o Pablo Marçal, que estava com problema em um Tribunal Superior Eleitoral, que negou o registro dele, mas o registro dele, por enquanto, está valendo. Então, a gente falou sobre isso tudo aqui. Bem,
Mas vamos lá. Tem uma novidade agora aí entre todos esses nomes. O Tribunal Superior Eleitoral negou ontem o registro de candidatura do ex-deputado Roberto Jefferson, do PTB, à presidência da República. Então, o Jefferson está fora da disputa ao Planalto. Por unanimidade, ou seja, 7 votos a 0, o plenário entendeu que o ex-parlamentar está inelegível até dezembro do ano que vem, de 2023, em razão de sua condenação no escândalo do Mensalão. Vocês lembram daquele escândalo do Mensalão? Pois é. O partido deverá agora escolher um novo nome para a disputa em até 10 dias. Então, o PTB, gente, tem 10 dias para escolher um novo nome se quiser continuar na corrida presidencial. E já está em cima. Então, Roberto Jefferson, fora da corrida. Eu falei, até o dia 12 de setembro algumas coisas podem mudar, porque até lá o Tribunal Superior Eleitoral tem que deferir, indeferir, aceitar, negar, tudo, tem que resolver tudo até lá. E ainda sobre esse assunto, gente, o Tribunal Superior Eleitoral vai julgar na próxima terça-feira, dia 6, os registros de candidatura de Jair Bolsonaro, Soraya Tronic e Pablo Marçal. Outros registros devem ser julgados até o dia 12 de setembro. O prazo de registro encerrou no dia 15 de agosto, onde cada candidato registrou a sua candidatura, e agora os ministros da Corte avaliam quais candidatos continuam na corrida eleitoral e quais devem ter o registro cancelado. Alexandre de Moraes é o relator do registro de Bolsonaro. Bolsonaro declarou ter um patrimônio no valor total aí de R$ 2.317.554,73. No registro, há um pedido de impugnação movida por um advogado do Estado de Minas Gerais, protocolado no dia 11 de agosto. O vice de Bolsonaro será Walter Braga Neto. Então, por enquanto, é isso que está valendo. Vai ter o julgamento na próxima terça-feira. Moraes também é relator do registro de Pablo Marçal. Devido ao embate judicial que nós já falamos aqui, pelo comando da legenda, a candidatura do influenciador e empresário está em disputa desde o início do mês. Nesta semana, a Procuradoria-Geral Eleitoral, a PGE, concedeu parecer favorável à candidatura de Pablo Marçal. Pablo, na semana passada, fez uma que ele modificou lá a declaração dele, né? E ele colocou o valor agora da declaração dele de R$ 96.942.541,15. No início do mês, Marçal pediu ainda que sejam declaradas válidas as convenções nacionais realizadas no dia 31 de julho pelo seu partido, o PROS, sob o comando de Marcos Holanda, mantendo a chapa Pablo Marçal, Pérola Negra, e declarando nula as convenções do PROS sob o comando de Eurípides Júnior, realizadas nos dias 5 e 15 de agosto. Dá uma paradinha que eu vou explicar para vocês, então preste atenção. Na primeira convenção do partido, do dia 31 de julho, gente, Pablo Marçal ele foi escolhido lá pelo partido dele, que é o PROS, a ser o candidato à presidência da República. Mas aí, depois, devido a acordos políticos, eles decidiram apoiar o ex-presidente Lula, do PT. Mas Pablo Marçal não abriu mão. Ele quer que a Justiça Eleitoral faça valer a sua candidatura, ele ser o candidato do partido. Então, vamos continuar aqui. Bem, no início de agosto, a direção do PROS decidiu revogar a candidatura de Marçal, de Fátima, sua vice, pois uma ala do partido defende, como eu acabei de falar, o apoio a Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, no primeiro turno das eleições. Bem, agora vamos falar sobre a terceira candidata que vai ser julgada também na próxima terça-feira, né? Eu já falei do Jair Bolsonaro, já falei do Pablo Marçal e tem a Soraya também, a senadora Soraya Tronic, que terá o economista e secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, como candidato ao cargo de vice-presidente. Bem, a senadora declarou à Justiça Eleitoral lista de bens avaliados em R$ 783 mil. Foram declarados depósitos bancários e participações societárias. Cintra tem um patrimônio aí de 12 milhões e meio entre depósitos, participações societárias, aplicações financeiras e objetos de arte. Então, como eu disse, na próxima terça-feira, 3 candidaturas serão julgadas aí
pela Justiça Eleitoral. Então, aí, dependendo do horário, na terça-feira mesmo, a gente traz a informação aqui, se não, na quarta-feira. Agora vamos mudar de assunto, mas ainda falando de eleições de 2022, gente, uma dúvida que sempre surge em ano eleitoral. Por que, às vezes, o candidato que teve menos votos assume uma cadeira e o que teve mais votos nem chegou a ser suplente? Como assim? Bem, para nós, meros mortais, ficamos acompanhando aí tudo como funciona. Então, para nós, vamos lá. Para a gente sanar de uma vez por todas essa dúvida cruel, o professor de Direito Eleitoral e Digital, Diogo Reis, explica direitinho como funciona o voto proporcional no Brasil para deputados estaduais, federais e distritais. Isso não vale para presidente, não vale para senador, nem para governador, tá bom, gente? Então, agora, preste atenção de uma vez por todas, acabe com essa dúvida, porque o doutor Diogo Reis tem propriedade e vai explicar bonitinho para a gente. Pode rodar o vídeo. Todo mundo quer saber, por que tem candidato que toma posse sem ter recebido mais votos? Pois é, essa é uma grande dúvida e ela faz parte em razão do nosso sistema eleitoral. A gente tem diversos cargos eletivos no Brasil, né? Então, prefeito, vice-prefeito, governador, seu vice, presidente, seu vice, e temos os do legislativo, senadores, seus suplentes, vereadores, deputados federais, estaduais e distritais. Para que a gente possa conformar todos esses cargos, nós escolhemos adotar 2 modelos de sistema eleitoral. Um que é chamado majoritário, ou seja, vai ganhar aquele que tiver majoridade de votos, a maioria de votos. E um outro que é proporcional. Esse proporcional, que ele às vezes fica um pouco confuso, e eu acho que é ele que você se refere. O sistema proporcional ele é aplicado aos vereadores, aos deputados, seja estaduais, federais ou distritais. Já o majoritário é aplicado aos demais cargos, como senadores, prefeitos, governadores e presidente da República e os seus vices ou suplentes. No sistema proporcional, como que funciona? Imagine que eu entre numa loja de móveis para comprar 5 cadeiras. E essas 5 cadeiras, vamos imaginar que eu tenho R$100 no bolso. Com R$100, eu compro 5 cadeiras e não falta nem R$1 e nem sobra R$1. Ou seja, quanto custou cada cadeira? Custou R$20. Basicamente, se a gente for trocar o dinheiro por voto, mas não façam isso é crime. E é a pior coisa que a gente queria numa eleição. Mas só nesse exemplo hipotético, a gente teria que a cada R$20 ou a cada 20 votos, conquistaria uma cadeira. O sistema proporcional, ele está baseado no partido político. A nossa democracia, Henrique, ela é toda feita, baseada no partido político, que deve congregar diversos interesses. E, a partir desse momento, o partido político lança os seus candidatos. Então, pega-se o voto de todos esses candidatos e faz o cálculo para quantas cadeiras cada partido fica. A partir de então, vamos supor, o partido A conquistou as 5 cadeiras com 100 votos ou R$100. Os 5, vamos supor que ele conquistou as 5, os 5 mais votados desse partido ocuparão esses cargos. O que acontece? Bom, às vezes, a gente tem alguém que teve mais votos do que, por exemplo, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto lugar daquele partido que eu exemplifiquei aqui. Porém, não formou um número de cadeiras suficiente para que ele ocupe. Então, nesse nosso sistema proporcional, que também atua em conjunto com o majoritário, só que cada um para um cargo, faz com que aquela pessoa que acaba ocupando a cadeira nem sempre tenha mais votos do que outros que não ocuparam. É complexo, mas é o nosso sistema. Isso é justo, quer dizer, a gente tem os eleitores que efetivamente, o eleitor é quem efetivamente deve ter o maior poder numa democracia, que é o poder do voto. Os eleitores escolheram, mas por conta do sistema político, do quociente, enfim, dos votos recebidos pelo partido, entrou um outro candidato que recebeu menos votos. Isso é justo? Pois é, Henrique, eu considero que seja justo sim, vou explicar o porquê. No sistema proporcional,
A primeira rodada para a classificação daqueles que foram eleitos cabe ao partido. O partido mais exitoso, aquele que venceu, que teve mais votos, levará mais cadeiras. E ele distribuirá de acordo com a ordem de votos, sim, só que internamente. É como se as cadeiras fossem dadas aos partidos e os partidos tivessem a obrigação de colocar nessa cadeira por uma ordem de chamada. Qual é essa ordem? Os mais votados. Então, trazer a ideia de que no voto proporcional são os menos votados que assumem, não faz sentido. Na verdade, são os mais votados daquele partido. Acontece que, de repente, um partido faz 2 cadeiras e tem 3 candidatos que receberam muito mais votos do que outro partido que fez 4. A ideia aqui, Henrique, é meio que a união faz a força, sabe? E os votos de todo mundo se somam para que o partido conquiste essas cadeiras. A questão de justiça, eu acho que parte da premissa de que a gente tem cada vez mais levado para o chamado personalismo político, ou protagonismo político, onde muitas vezes as pessoas escolhem pessoas e não partidos. Mas para esses cargos, que também compõem colegiados, como vereadores, compõem a Câmara de Vereadores, é um colegiado, deputados. Esse sistema, ele faz sentido numa ideia de que os votos dados para os candidatos que compartilham o mesmo partido, pode até não ser o seu candidato predileto, mas ele terá ali os compromissos partidários que você já conhece, que você já imagina. Talvez a sensação de injustiça fique mais para a sensação de descolamento do partido político, o que é uma pena. O partido político é uma agremiação extremamente legítima, a nossa democracia foi toda baseada nele, mas, de fato, me parece que cada vez mais a população brasileira tem se deslocado, se descolado, melhor dizendo, dos partidos. Então, dá a sensação de que foi eleito alguém que não deveria, mas o sistema é montado para que múltiplos interesses estejam presentes nesses órgãos colegiados. Imagina uma Câmara de Vereadores com pessoas que só pensam iguais. Imagina a dificuldade de se conquistar muitos votos para poder alcançar uma cadeira e não poder partilhar com pessoas que compartilham do mesmo ideal que você. Tudo isso fica, talvez, bagunçado quando a gente tem a sensação de que muitos partidos não têm uma diretriz tão específica, afinada e firme, a ponto de achar que todos aqueles candidatos pensarão, pelo menos nos pilares daquele partido, da mesma forma. Mas há a possibilidade de que o partido cobre esses eleitos. E existem casos, como, por exemplo, da fidelidade partidária e outras questões, que, numa determinada situação, o partido retoma para si a cadeira e chama na lista aquele que estava ali na filinha de espera em razão dos seus próprios votos. Ou seja, para a votação proporcional, o cargo, ele realmente pertence ao partido e é exercido pelo seu membro do partido que obteve mais votos dentre aquela lista. Tá, mas, professor, então, ok, entendi o sistema proporcional. Mas a gente não tem um perigo muito grande, um risco grande da gente criar um gargalo, que são dos chamados puxadores de votos? Quer dizer, a gente tem um partido que tem uma votação muito grande, mas você vai ver 80% dos votos são em um candidato. Aí ele acaba levando junto candidatos bem pouco votados. Então, a gente não cria um gargalo nisso daí. Mesmo eu já entendi Perfeito. A questão da justiça, a questão da representatividade, mas a gente não acaba aí que um cara só que ganhou muito voto vai levando gente... Tem um monte de candidato ali que, tomando posse, que acaba que ninguém quis votar, pouca gente quis votar. Perfeito. Olha só, a gente tem alguns remédios para tentar diminuir esse fenômeno do chamado puxador de votos. Na legislação, é necessário que todos aqueles que vão partilhar tenham pelo menos 10% dos votos necessários. A diferença que poderia ser questionado, será que esse percentual é adequado? Esse percentual passou a existir no Brasil a partir da reforma de 2015, então a eleição de 2016 foi a primeira vez. Foram feitas algumas pesquisas e viram que esse filtro de 10% não resolveu muita coisa. Porém, a determinação, por ser uma determinação normativa, legal, a mudança só seria possível por meio de uma nova lei. Talvez... E me parece que, antes da gente pensar em mudar o sistema ou derrubar um determinado sistema, vale a pena a gente fazer os ajustes para que fique cada vez mais adequado à vontade democrática da população.
o que não é nada fácil. Mas mudar, só por mudar, pode ter um custo ainda maior. E talvez, se a gente não tivesse o sistema proporcional, nós teríamos uma Câmara só de puxadores de votos. Eu não sei se isso seria melhor. Tá ótimo, professor. Muito obrigado. Quem conversou comigo foi o professor Diogo Reis, que entende tudo de direito eleitoral. Valeu, Obrigado, Henrique. professor. Obrigado, cara. Valeu. Muito bom, isso aí, o programa original a cada dia vai trazer aqui curiosidade das eleições, dúvidas, e claro, a gente vai atualizando sobre toda essa situação, gente, do candidato que fica, quem vai ter sua candidatura garantida até a eleição de 2 de outubro. O programa original desta sexta-feira termina aqui, obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre, obrigado pelo carinho, pessoal de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes, claro, nossa querida Petrópolis, há 20 anos, quase 21 anos, aqui na cidade imperial. E a gente se encontra na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.